terceiro ano, vamos dar prosseguimento à segunda semana do volume 2 do PET. Nós vamos falar agora sobre alcenos e alcenos de cadeia ramificada. Aqui tem um link para maior entendimento. Basicamente, um alceno é conhecido como alqueno ou olefina. Todo alceno tem ligação dupla, então ele é insaturado com a representação da ligação dupla. Talvez o principal alceno que a gente conhece seja o eteno, que é o gás utilizado para amadurecer frutos, principalmente a banana. Então ela está lá madura, é verde, aí é colocado numa câmara de gás e solta o eteno nela, ela vai lá amadurece. Beleza? Então já tem uma aplicação aí no nosso dia a dia. Eles são conhecidos e classificados como hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, cadeia aberta, insaturada, tem ligação dupla. Os alcenos mais simples que apresentam apenas uma ligação dupla formam uma série homóloga, ou seja, com a fórmula geral CnH2n, sendo o N o número de carbonos. Matéria-prima de vários produtos, como polietileno, sacola, vasilhames de propileno, canos de policoletileno, que é o cano PVC. Então, o cano que a gente usa na nossa casa de PVC, ele é um polímero que usa o eteno como seu monômero, ou seja, um polímero é uma cadeia muito grande que se repete a mesma estrutura química várias vezes. No caso, que é o monômero, né? Então, no caso do PVC, é o eteno também, ok? Os alcenos são produzidos em quantidade de megatoneladas a partir de craqueamento de petróleo. O que é craqueamento de petróleo? Craqueamento de petróleo basicamente é a quebra do petróleo em moléculas menores, tá? Para a obtenção de vários tipos de polímeros. Olha só, o eteno, também conhecido como etileno, é produzido por frutos verdes, tá? Propileno ocorre na natureza em processo de fermentação. Buteno usado como solvente de combustível. 2-buteno utilizado na fabricação de polímeros. E 2-penteno utilizado como solvente na síntese orgânica. Quais são as suas propriedades? Ou seja, sua característica: baixo ponto de fusão e ebulição, insolúvel em água, baixa densidade e viscosidade. O estado físico depende, igual do alcano, né? Depende do número de carbonos que está presente na molécula. Se você tiver uma cadeia carbônica de 1 até 4 carbonos, essas moléculas serão gases, né? E, por exemplo, o buteno e o propeno e o eteno, que são os alcenos mais simples que tem, eles são gases. De 5 a 16 carbonos na molécula, vamos ter uma molécula no estado líquido. Acima de 16, e para frente, a gente vai ter moléculas no estado sólidos serosos, tá? O alceno também tem cheiro mais forte que o alcano correspondente. Então, o que ele quer dizer quando ele fala alcano correspondente? Você tem um alceno de 2 carbonos, então ele vai ser o eteno. Aí o correspondente do alcano vai ser um alcano de 2 carbonos, que vai ser o etano. É descrito como que o etileno tem um odor doce, enquanto o etano é inodoro, por exemplo, tá vendo? Então ele tem um cheirinho mais forte, mais característico do que o alcano correspondente. Nomenclatura, isso aqui vocês vão ter que ler depois, porque realmente é um pouco no princípio de decoreba, mas tem uma lógica por trás que você aprende fazendo exercício. O nome conforme as regras da IUPAC para os alcenos é gerado pelo uso do prefixo, indicando o número de carbonos de cadeia principal, seguido pelo sufixo "en", e o O indica o hidrocarboneto. CH2 é o eteno, ó, tem 2 carbonos, e aí então a gente tem et, ligação dupla em, mais o O do hidrocarboneto. Em alcenos, em que existe a possibilidade de isômero que difiram pela localização da ligação dupla, é necessário indicar a posição da ligação da seguinte forma. Ok, então a gente precisa seguir esses parâmetros aqui para dar um nome. Olha só, essa molécula aqui, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer é só seguir o passo a passo. Numera a cadeia de carbono mais longa, que contém a ligação dupla na direção que dá aos átomos de carbono da ligação dupla os números mais baixos possíveis. Então, olha só. Aqui, se eu fosse numerar, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fosse numerar aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vê que na horizontal a gente possui a cadeia principal, que é o que tem maior número de carbonos em seguida. Então, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim também. Indica a localização da ligação dupla pela localização do seu primeiro carbono. Então, por exemplo, se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quando eu for localizar ele vai estar no carbono 3, tá?
Então, vamos lá. Nomeia alcenos ramificados ou subdivididos de maneira semelhante aos alcanos, né? Então, ó, para nomear alceno é preciso considerar como cadeia oficial aquele que contém a maior sequência que inclui a situação. A numeração deve iniciar a seriedade mais próxima da dupla ligação. Então, qual que é a extremidade aqui na horizontal que vai ter a cadeia mais próxima da dupla ligação? Vai ser essa, ó. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, 2, 3. Vamos lá. 4. Número exato de carbono localiza no meio os grupos substituintes. Grupo substituinte, no caso, é essa ramificação aqui, ó. O que é a ramificação? Cadeia ramificada é quando você tem um carbono terciário. Tá vendo que esse carbono tá ligado a 1, 2, 3. Então, ele é ramificação. Beleza? Então, ok. Para informar a raiz do número do par para o alceno, basta trocar o infixo do pi para em. As olefinas compreendem um amplo conjunto de alquenos cíclicos e alcíclicos e também dienos e polienos, tá? Então, vamos dar o nome desse cara aqui. Então, a cadeia mais longa está nesse sentido, 8. Qual que eu vou começar a contar, por aqui ou por aqui? O que estiver mais próximo da ligação dupla. Então, vamos lá. Qual que está mais próximo da ligação dupla? Esse. 1, 2, 3. Então, o carbono 3 vai ser esse. 4, 5, 6 vai ter a ramificação com o carbono metil, então é 6 metil. Qual que é a cadeia principal? Oct, então 8. 3N, que é o carbono 3, mais o O, que só tem carbono e hidrogênio. Então aqui a gente tem uma figurinha sobre carbonos saturados, que é ligação simples, e os insaturados, a diferença. Depois vocês dão uma lida, mas basicamente está mostrando a diferença entre alcenos e alcanos, tá? Alcadienos, nós vamos ter uma aula mais para frente sobre isso. E é só uma representação da figura para vocês compararem o alcano com o alceno. Então, o alceno sempre vai ter ligação dupla, o alcano ligações simples entre carbono, tá? Ó, a nomenclatura, prefixo, número de carbono que estão na ligação dupla, dien, no caso do en, e mais o O. Se tiver só uma ligação dupla, não vai ser um dien, né? Que di é prefixo de 2. Então, vai ser só número de carbono, mais o en, mais o O. Então aqui tem umas atividades para vocês fazerem, tenta dar o nome desses componentes, lembrando que nesse caso aqui, por exemplo, ó, sempre o mais próximo da dupla, que começa a contagem por mais próximo da dupla, então por aqui, beleza? Então tem as atividades, vamos fazer, qualquer dúvida, manda mensagem.